Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê e, infelizmente, eu vou começar o ano sozinho nesse podcast, mas Marina vai estar aqui no próximo episódio. E, caraca, já é 2024, 2023 passou num susto, né? Eu nem vi passar. Sério, e aconteceu tanta coisa em 2023, mas tamo aí. Então, começamos 2024 e esse é o primeiro episódio do ano. E a gente vai lançar, tipo, histórias assustadoras de Missing 411 ou de Missing 411, que é basicamente, tipo, bem básico. Histórias de pessoas que desaparecem em parques nacionais dos Estados Unidos, mas a gente vai falar um pouco sobre pessoas que desapareceram em parques de outros lugares do mundo, como o Japão, mas vocês vão ver aqui durante os relatos e vão descobrir os lugares que eu vou estar falando, que eu não lembro, assim, tipo, de cor para te falar, mas Japão é certeza que eu lembro. O Missing 411 é uma teoria da conspiração, e eu já falei um pouco sobre o Missing 411 no episódio 72, caraca, 40 episódios atrás. No episódio Sou um guarda florestal de Yosemite, alguns turistas nunca saem do lago Catherall. E lá eu falo um pouco sobre o Missing 411, explico o que o David Paulides tem sobre teoria da conspiração, mas é só uma teoria da conspiração e pessoas desaparecem em parques nacionais, então vou deixar a caixinha de perguntas para você dizer o que você acha sobre este fenômeno. É só coincidência ou existe alguma coisa? Além disso, no episódio 98, sou um oficial de busca e resgate do Serviço Florestal dos Estados Unidos e tenho algumas histórias para contar. Essas histórias são baseadas em Missing 411, por se tratar em um parque nacional. Inclusive, as histórias de escadas aparecendo no meio do nada, pessoas desaparecendo e reaparecendo em lugares a quilômetros e quilômetros de distância, sem nenhum aparente cansaço ou desgaste em roupa, ou parecendo que ficou meses desaparecidos. E eu vou contar um pouco das histórias para você. Mas antes de irmos para as histórias, eu tenho que dar uns recadinhos. O primeiro é para você ser apoiador do Terror na Esquina, no apoia.se/terror na esquina. E a gente está com recompensas físicas. E eu acredito que na altura deste episódio, que sim, estamos tirando férias, mas os episódios estão chegando lindamente para vocês. Eu acredito que se já não estejam com os apoiadores que assinaram esse valor, vai estar a caminho. E eu espero que vocês gostem do Ike Barbie Jostein e do bonequinho dele. Eu vou postar nas redes a fotinho dele e aparentemente ele vai ficar bem legal. Além disso, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, que é @terror na esquina. E se você não puder contribuir com um valor financeiro, você pode divulgar a gente. Posta nos stories, compartilha e ajuda o terror a crescer. A gente tem crescido bem, em 2023 a gente cresceu muito e 2024 vai ser um ano melhor ainda, melhor do que 2023. Então, compartilha a gente, Terror na Esquina, para todo mundo. E é isso, o primeiro episódio do ano, e bora pro primeiro relato. O primeiro relato foi postado no subreddit Missing 411 pelo Ki ou KY ou KY Throwaway
1975 e o título é Assustado e Envergonhado, mas eu não me importo mais. Eu encontrei Subhat e, meu Deus, é como se um peso enorme fosse retirado do meu peito. Tantos anos sentindo como se eu fosse louco, como se eu tivesse imaginado tudo, e agora, tanto alívio. Até hoje, não sei exatamente o que eu vi naquela noite acampando em LBL. É uma sigla para Land Between the Lakes, no oeste do Kentucky. E nem sei se isso se relaciona com algo aqui neste site. Só sei que eu encontrei um lugar onde talvez possa compartilhar minha experiência daquele fim de semana. Peço desculpas por usar um perfil anônimo, mas vários amigos conhecem minha conta principal e já conheço aquele olhar de soslaio. Eu posso reconhecê-los a quilômetros de distância quando você se abre para certas pessoas sobre algo que sabe o que aconteceu, mas não pode explicar. Pode ser covardia, mas não suporto que um deles me olhe com um "você tá bem?" Em vez de "não entendo o que você viveu, mas eu tô aqui para apoiar você." Essa é a principal razão pela qual eu não falo mais sobre isso. De qualquer forma, isso aconteceu há pouco mais de 2 décadas. Como eu disse, em LBL, meu pai caçava, principalmente com arco e flecha, com certa frequência naquele lugar. Embora eu nunca tinha sido caçador, eu adorava acampar na floresta. Naquela época, nunca usávamos acampamentos formais. Seguíamos pela Trace, virávamos uma ou várias estradas secundárias e, perto de um leito de riacho, geralmente seco ou com um pequeno fio de uma nascente, a menos que tivesse chovido, tínhamos nosso acampamento usual. Estacionávamos o carro, montávamos a barraca, cobríamos tudo com uma lona inclinada e meu pai fazia suas coisas enquanto eu fazia as minhas. Normalmente, se eu fosse com ele, significava, e dessa vez também, que ele seguiria para o seu posto e ficaria fora a maior parte do dia. Enquanto ele estava fora, eu caminhava um pouco. A LBL, embora grande, não é um lugar fácil de se perder se você tiver a habilidade básica de sobrevivência. Lia ou apenas relaxava. Para mim, era um lugar para eu escapar de tudo, me perder na natureza ou em um bom livro de ficção científica. Dessa vez, numa manhã bem cedo, ele saiu depois de um café da manhã rápido, com frio e umidade no ar. O cheiro do outono estava chegando. Quem gosta de atividade ao ar livre vai entender o cheiro de folhas molhadas durante o outono. Eu falo isso apenas porque vai ser relevante mais tarde. Enfim, o meu pai saiu, eu o esculpi um pouco na vara de nogueira que eu tinha feito, antes de sair para uma caminhada matinal muito cedo. Parti na direção usual, oposta à estrada próxima, seguindo principalmente pelo riacho, mas não diretamente ao longo dele. Eu tinha uma bússola se precisasse, mas nunca precisei. Eu havia crescido em Jackson Purchase, era minha casa. Eu adorava a natureza e eu nunca me senti desconfortável na floresta. Não demorou muito, no entanto, ao subir uma pequena colina. Ouvi ruídos entre as árvores, e enquanto as folhas começavam a cair, a maioria ainda estava nas árvores, no auge do outono. Eu diminuí apenas por um momento. Eu estou acostumado a esses sons, geralmente esquilos saltando de uma árvore a outra, mas então ficou mais alto, pesado, diferente de qualquer som que eu já ouvi as árvores fazerem, exceto quando quebram sob o gelo ou por estar podre. Era difícil focar no som, como se viesse de todos os lados, mas não. E cada direção que eu virava, via árvores ao longe tremendo, como se algo grande tivesse pulado delas, mas não via mais nada. Então, eu devia ter cerca de 15 anos, e apesar dos anos na floresta, algo que eu nunca senti antes: medo. Não terror. Isso ia vir depois, mas o medo real. Quase assim que começou, o ruído, o violento tremor das árvores se concentrou. Não em um círculo ao meu redor, mas à minha frente, no sentido oposto do acampamento, e então, nada. Nenhum som. Não silêncio, mas quase uma ausência. De alguma forma, isso me relaxou. Eu já tinha sido exposto àquela quietude antes, e enquanto o agitar violento de várias árvores parecia alienígena, isso era familiar. Eu pensei em voltar até que eu vi ao longe, perto da última árvore que tremeu, uma figura esguia e escura. Eu não conseguia distinguir.
De alguma forma eu senti que era uma mulher, mas ela estava lá perto da crista à frente, e eu senti vontade de ir até ela. E eu fui. Eu sei que parece loucura, e digitando isso agora ainda parece, mas naquela época eu racionalizei como: será que ela ouviu tudo isso também? Talvez ela tenha visto o que era, mas enquanto eu caminhava em direção a ela, ela se afastava, permanecendo apenas visível entre as árvores. O céu estava começando a clarear de verdade, aquela transição do amanhecer para a parte da manhã, e deslizava era a palavra certa, eu sinto. Ela se movia aparentemente normal, mas a distância que parecia cobrir era antinatural. Eu sou alto, com mais de 1,80, mas meus passos cobriam metade da distância que os dela cobriam, e ela parecia do tamanho normal, tão normal quanto uma forma escura e sem característica poderia ser. Quero dizer, eu conseguia ver a cabeça, braços, pernas, o que parecia ser roupas escuras, mas normais, mas não conseguia acompanhá-la. Focar nela era difícil, e fora de saber que era uma mulher, eu não conseguia distinguir mais nada enquanto ela desaparecia e reaparecia entre as árvores. A algumas centenas de metros à minha frente, caminhando lentamente, mas cobrindo umas distâncias em velocidades de corrida. De novo, eu não sei por que eu a segui, mas eu fiz. Descendo uma colina, através da névoa até chegar a uma clareira. Eu perdi quando eu me aproximei e as coisas escureceram, como quando o sol se esconde atrás de uma nuvem densa, embora não houvesse nenhuma que eu pudesse ver, apesar de o sol ainda estar baixo demais para eu alcançar. A quietude familiar estava lá, mas isso não me incomodou. Foi o cheiro que fez isso. A cada passo mais perto da clareira, eu o percebia cada vez mais, e embora eu não pudesse encontrá-la, eu desesperadamente queria encontrá-la, e alguns alarmes tocavam dentro de mim. Eu já estive na floresta centenas de vezes antes e desde aquele final de semana, mas uma coisa que eu nunca experimentei desde então foi a completa ausência de cheiro. A natureza tem um cheiro, não um fedor, mas algo distinto, de decomposição e vida, de plantas, árvores, riachos e de lagoas estagnadas. E enquanto dependendo de onde você está, você pode ou não sentir os mesmos cheiros. Sempre tem alguma coisa. Exceto ali. Não tinha nada. A ausência me diminuiu, me parou, e só então eu vi do outro lado da clareira, olhando para mim. Eu queria poder dizer que ela era gigante e peluda, ou cinza e alienígena. Ela parecia normal, indistinta e sem memória, exceto pelo sorriso. Quando ela sorria, eu corria. Eu já tinha ficado assustado antes, com as árvores no meio de Land Between the Lakes. Mas isso, a ausência de qualquer cheiro, som e aquele sorriso, isso me aterrorizou e eu corri. Eu estava chorando e aterrorizado, e eu não tinha ideia do porquê eu deveria estar. Parecia cerca de metade do caminho de volta e tudo estava mais claro, apesar do meu terror, e eu queria voltar. Eu olhei para trás e, embora ela fosse apenas uma forma de novo, ela estava lá, mais perto, congelando quando eu a avistei. Um sorriso de novo, mais um que eu senti e que eu não vi. E eu corri até a barraca. Entrei e chorei, tremendo em um terror que eu não entendi o porquê e porque eu não podia compreender. Fiquei na barraca até meu pai voltar, e eu não contei a ele. Naquele momento, o terror tinha desaparecido e, embora eu não pudesse explicar, eu sabia que algo terrível teria acontecido se eu tivesse ido para a clareira escura que não tinha cheiros ou sons. À noite, eu quase me convenci de que tinha imaginado metade disso, quando, saindo pela barraca para fazer xixi, aquela quietude tomou conta e eu congelei, até avistar duas luzes avermelhadas se movendo ao longe. Eu conhecia o terreno e sabia que tinha que ser morro acima de mim, mas os olhos estavam descendo. Eu senti ela, no sentido de que eu sentiria que era uma mulher, vindo em minha direção, e eu senti um sorriso que não era um sorriso, mesmo que eu não pudesse ver. Eu corri de volta para a barraca e meu pai estava lá, olhando para o fogo, e quando eu gritei com ele, ele apenas ficou lá, sem responder. Eu o sacudi, sentindo aqueles olhos, aquela ela atrás de mim, e então, até o fogo não tinha cheiro, era apenas o nada. Eu sacudi meu pai com mais força, gritando com ele, e então, de repente, o fogo crepitou e eu podia sentir o cheiro de fumaça, e a quietude se foi. Meu pai me perguntou por que diabos eu estava gritando, e quando eu contei a ele, ele me deu aquele olhar que mencionei,
aquele olhar que dizia: "Você tá bem?". Depois de muita pressão, a gente saiu de lá e, embora eu mal tenha me segurado, assim que eu entrei no meu quarto em casa, eu chorei. Não porque eu tinha me envergonhado, mas por alívio. Eu sabia com certeza que, se não tivesse alcançado meu pai, se eu não tivesse sacudido, eu teria vagado pela escuridão, assim como teria vagado na manhã, seguindo ela. Ela queria que eu fosse para aquela lareira, que parecia errada, sem cheiros, e me perguntei tantas noites o que teria acontecido. Provavelmente e esperançosamente nunca terei resposta. Eu só rezo para nunca mais vê-la ou senti-la de novo. Já tive na floresta desde então, perto dali e em outras florestas, e nunca me senti daquela forma. Mas ainda, toda vez que a floresta fica quieta, eu fico com medo. Eu não sei se alguma disso se explica a isso aqui, mas eu espero que alguns de vocês possam entender, e obrigado por me deixar postar aqui e tirar isso do meu peito. Isso me persegue há mais de 2 décadas e não sei como que diabos você pode sentir um sorriso, mas essa foi a experiência mais aterrorizante da minha vida e eu precisava desabafar. Obrigado. Loucura e intenso essa, hein? Eu não sei como se enquadraria no Missing 411. Eu acredito que seria o lado oposto de quem resgata. É o lado de quem é resgatado. No caso, ele não desapareceu por longo período, mas poderia ter desaparecido, não? Tipo, imagina se o pai dele encontra na clareira 2 meses depois, com as roupas normais, como se não tivesse ficado 2 meses fora, perdido na natureza, bem alimentado e coisa do tipo, como deveria ser no Missing 411. Nesse caso, ele conseguiu fugir, né? O Crash falou aqui no chat que ele nunca mais vai acampar. Eu vou deixar a foto de Land Between the Lakes para vocês poderem ver no Insta. Vou ler o próximo. Hot Rabbit 999 postou no Missing 411. Meu filho desapareceu. Eu não tenho certeza se isso conta, mas a gente estava de férias no Japão e caminhando perto do Monte Fuji. Meu filho tinha 2 anos e meio e corria um pouco à frente de nós, como crianças fazem, quando virou uma curva e saiu da nossa vista. Eu me apressei para verificar a curva para onde ele foi, e eu cheguei lá apenas alguns segundos depois dele, e ele simplesmente tinha desaparecido. Absolutamente sumiu. Eu não conseguia ouvi-lo e não conseguia vê-lo. Então eu entrei em pânico. Larguei minha mochila e saí correndo, percorrendo muito mais terreno do que ele poderia ter feito, preocupado como se ele tivesse sido sequestrado ou se afastado na trilha, mas eu não conseguia encontrar nenhum sinal dele. Enviei minha esposa para buscar ajuda enquanto eu continuava a busca. Na Rússia eu era parte de uma equipe de busca e resgate, e era bom em rastrear pessoas perdidas, mas não tinha nada que indicasse a direção que ele tinha seguido. As autoridades vieram e procuraram, mas não conseguiram encontrá-lo. 2 horas depois, ele reapareceu praticamente no mesmo lugar onde a gente tinha perdido ele, rindo, feliz e limpo, como se não tivesse ido a lugar algum e apenas dado um passo anterior. Até hoje a gente não tem explicação para onde ele foi, e ele era pequeno demais para descrever alguma coisa. Além disso, 2 horas sem sujeira nas calças e sem precisar trocar a fralda era basicamente impossível para ele. Isso me assustou, e agora, ao encontrar esse subreddit, acho que posso ter encontrado uma explicação para onde ele foi. Nesse relato dá pra ver que realmente é basicamente o outro lado do Missing 411. Aqui no caso o cara tava procurando o filho, né? Não foi o filho que desapareceu. Talvez se ele fosse um pouco mais velho, dava pra saber alguma coisa que aconteceu com ele, se ele conseguisse relatar. Mas ele era uma criança muito pequena. E aí, pessoal, o que vocês acham? O Crash falou aqui que sempre busca uma explicação lógica, mas uma criança 2 horas sozinha é muito inexplicável. E tirando o fato de que ela tava limpa, né? E com as fraldas limpas, então é bizarro. É muito relato de um oficial de resgate, e isso é muito louco.
E tipo, tá num subreddit de Missing 411, então há possibilidades de ser real. Mas tá na internet. É questionável se for pensar, tipo, de uma maneira bem crua. Mas é interessante e bizarro. E eu arrepiei enquanto tava lendo. Ser um oficial de resgate deve ser bem difícil mesmo. Principalmente nos Estados Unidos. Com tanto desaparecimento em parques nacionais, cara, deve ser extremamente exaustivo. Eu não sei como funciona aqui no Brasil. Se tiver algum guarda florestal de parques nacionais aqui no Brasil, manda pra gente aí como é que é um dia de trabalho seu, se é exaustivo. Ainda no Missing 411, o subreddit, a Nutica25 postou: algo ou alguma coisa não nos queria na floresta. Isso aconteceu no início de novembro de 2016. Eu estava me mudando de Chicago para Filadélfia e meu namorado tinha voado para me ajudar a dirigir pelo país. Depois de fazer uma parada na casa dos meus pais em Ohio, estávamos a caminho. Estávamos sem dinheiro na época e queríamos economizar nos pedágios, então decidimos pegar a rota sem pedágios, que nos levaria a Filadélfia em cerca de 10 horas. Originalmente íamos sair da casa dos meus pais cedo, mas nos distraímos e só saímos por volta das 16. Não era grande coisa para mim, e eu já que tinha dirigido de Chicago para a Califórnia, caminhando partes do Pacific Crest Trail e da Appalachian Trail sozinha, eu estava principalmente chateada porque o sol já teria se posto quando chegássemos às belas folhagens nos Smokies. Agora eu quero ver o que são belas folhagens nos Smokies. Eu acredito que seja o Great Smoky Mountain, pelo que eu digitei aqui no Google, vou mandar aqui no chat e realmente é um lugar bem bonito. É tipo wallpaper de computador. A rota que escolhemos basicamente nos fazia entrar e sair entre West Virginia e a Pensilvânia. As partes da West Virginia por onde estaremos passando são conhecidas por aparições do Mothman, e estava basicamente animada com isso, já que essas histórias me fascinam. Vivendo na cidade, eu não costumo ver um céu noturno limpo. Como já fiz muitas viagens de carro, sabia que algumas estradas cênicas teriam pontos de observação para parar. Então, quando estávamos em West Virginia, pedi ao meu namorado para procurar e ver se algo aparecia. Certamente ele encontrou alguma coisa. Como estava ocupado dirigindo, eu nem me dei trabalho de olhar para o que o GPS mostrava e apenas segui as instruções. Achei estranho que o GPS nos mandasse sair da estrada, já que normalmente essas vistas estão localizadas à beira da estrada, semelhante a uma área de descanso. Enfim, saímos da estrada e viramos por uma estrada pouco iluminada que nos levou até a base de uma montanha menor. Achei muito estranho não haver outros carros por perto. Vi uma placa enferrujada indicando um mirante panorâmico e apontando para o que parecia ser uma estrada de serviço. A estrada em si não era pavimentada, e a única outra estrada que saía dela estava bloqueada por uma cancela. Ambos sentindo uma sensação estranha, desliguei a música porque estava tão silenciosamente assustador, e meu rádio parecia que estava tocando em um alto-falante de um concerto, podíamos ouvir cada folha que meu carro esmagava sob os pneus. Depois de percorrer talvez meio quilômetro dessa estrada, ficamos assustados demais. Dissemos foda-se e fiz uma manobra para sair de lá. Nesse ponto, os pelos do meu pescoço estavam arrepiados. Dirigimos cerca de 15 metros antes de vermos uma árvore caída na estrada pela qual tínhamos acabado de passar. Eu, fazendo a manobra de retorno, talvez tenha levado 2 minutos, e como eu mencionei anteriormente, estava tão silenciosamente que ambos sabíamos que teríamos ouvido uma árvore cair atrás de nós. O pânico começou a tomar conta e algo me disse que não poderíamos simplesmente ficar lá sentados, pensando muito sobre o que fazer. Meu namorado disse que tentaria levantar um lado da árvore e movê-la. Eu, com os faróis altos, vasculhava a floresta ao redor procurando qualquer sinal de movimento. Sentia olhares sobre a gente, mas não conseguia ver nada. A árvore não parecia velha, parecia literalmente como se alguém tivesse derrubado bem na nossa frente. Assim que meu namorado saiu do carro, a primeira coisa que eu fiz foi dizer que amava ele e depois trancar as portas. Eu sei, eu sou idiota.
Felizmente, ele conseguiu mover a árvore apenas o suficiente para o meu carro passar, e assim que ele voltou para o carro, a gente acelerou para fora dali. Eu sou uma pessoa muito espiritual e eu acredito que há coisas na floresta que nem sempre vemos. Meu namorado, por outro lado, é ateu. Naquela noite, ambos concordamos que algo sinistro estava lá fora. Caraca, de novo a gente entra naquela da floresta não fazer quase nada de barulho, né? Ao ponto de que se essa árvore realmente tivesse caído, eles teriam escutado, mas eles não escutaram. Seguindo o usuário deletado, ele postou: "Depois dessa experiência, não confio mais na natureza." Também postado no Missing 411. Cresci no Vietnã. Minha família é bastante abastada, então tínhamos 10 acres de terra só para nós, com poucas outras casas ao redor. Nossos vizinhos mais próximos ficavam a 3 milhas de distância. Nosso território não tinha portões, exceto por um muro de tijolos relativamente pequenos. E tínhamos muito cães de rua que adotamos e meio que vagavam por aí. Eu recebi instruções rigorosas para nunca ir além de certas árvores marcadas, e em uma vez que o pôr do sol acontecia, eu não podia ultrapassar o território oeste. No Vietnã, as pessoas são muito supersticiosas, não tanto sobre a crença em fantasma, espírito e paranormal, mas sim se essas entidades podem prejudicar você. Sempre que eu passava por essas árvores, os cães latiam furiosamente. Alguns me puxavam pela camisa ou até latiam para os trabalhadores da minha família, meio que contando sobre mim. Eu sempre assumi que era porque eu era muito jovem, então eles não queriam que eu me perdesse. Aos 13 anos, o meu interesse cresceu. Minha família foi a um funeral enquanto os trabalhadores ainda estavam ocupados, e minha avó ficou de olho em mim. Minha avó era uma mulher muito idosa e eu uma criança muito astuta. Obviamente escapei e, quando vagava pela floresta, explorava, via algumas serpentes, monitores de água e macacos. Aqui tem uma coisa estranha. Eu sentia que, o tempo todo, esses animais meio que me guiavam para alguma coisa, se isso faz algum sentido. Eu me lembro claramente de que o primeiro animal que eu vi foi uma enorme libélula. Ela me levou até uma das árvores marcadas no lado leste do meu território. E então vi um sapo com uma textura estranha, meio áspera, parecia um lagarto. Eu me sentia como se estivesse em transe, e o animal se transformava em outro animal. E eu não via transformação, mas podia ser um lagarto monitor e em seguida ele passaria a ser uma pedra e o próximo animal seria uma enorme piton. Devo também mencionar que todos os meus cães, a gente tinha cerca de 20, eram ferozmente protetores de mim e me seguiam como sombras. Todos os trabalhadores sempre diziam que onde eu ia, uma horda de cães me seguiam, e quando eu dormia à noite, todos dormiam diretamente fora da minha janela. No entanto, menos cães me acompanhavam à medida que eu alcançava a floresta. Na hora que eu vi o lagarto monitor, tenho certeza de que apenas alguns ainda estavam comigo. A maioria ficou parada atrás de mim, nas primeiras árvores. Percebi que estava escurecendo, mas o céu parecia estranho por alguma razão. Parei de seguir o animal, que agora era um macaco, e simplesmente me voltei. Voltar foi muito mais difícil do que chegar lá. Quando eu estava seguindo a criatura, senti que a floresta estava meio que abrindo um caminho para mim. Não tropecei em arbustos ou cipós, e nada bloqueou meu caminho. Quando eu voltei, eu estava convencido de que a floresta havia mudado completamente. Eu não estava realmente assustado, apenas com um pouco de frio, pois acreditava que não tinha vagado muito longe. Eventualmente, eu vi alguns cães latindo e eu segui até avistar a minha casa. Todos estavam frenéticos quando eu voltei. Cerca de 100 pessoas estavam me procurando, família e trabalhadores, além de algumas pessoas como familiares estendidos de trabalhadores que deviam favores à minha família. Aparentemente, eu estava desaparecido há 3 dias, e o marido de uma das trabalhadoras da minha tia foi me procurar e também desapareceu desde então. Fiquei muito assustado e contei à minha família o que aconteceu, e eles ficaram brancos. Fomos a um templo budista muito popular, recebemos uma bênção e os monges contaram à minha família o que acreditavam ter acontecido, enquanto eu ouvia escondido com o meu primo mais velho.
Minha família tem um problema com pessoas desaparecendo. O irmão da minha avó disse que sentiu como se estivesse sendo guiado por uma mão em suas costas e ficou preso entre duas rochas. Seu velho cachorro preto o encontrou. O que é uma crença comum no Vietnã de todos os cachorros pretos são muito poderosos e podem afastar espíritos. O que explica porque meu tio sempre escolhia cachorros completamente pretos. O primeiro filho da minha avó estava brincando em um riacho enquanto ele viajava um pouco mais à frente para lavar roupa. E ela disse que parecia que alguém o empurrou para dentro e segurou sua cabeça para baixo. Enquanto ela corria para ele, algo na água envolveu o pé dela. Um aldeão próximo desceu para salvá-los. Os monges me deram um colar de Buda abençoado, e ainda eu uso esse colar até hoje. O homem que desapareceu enquanto me procurava nunca foi encontrado, embora minha mãe tenha me dito que sim. Acredito que minha tia pagou uma grande quantia de dinheiro à esposa dele, comprou-lhes uma casa distante e ainda envia dinheiro regularmente. Alguns dias depois, os trabalhadores começaram a derrubar árvores, construíram uma cerca ao redor do lado leste do nosso território e começamos um bar karaokê que agora está lá. O que eu acredito que aconteceu? Eu tenho muitas teorias, mas acho que os espíritos ficaram chateados porque minha avó invadiu a terra deles e construiu sobre elas. Antes de cortarmos as árvores e construirmos nossas casas lá, ninguém morava ali. Acredito que eles estavam chateados porque estávamos perturbando a paz e tranquilidade deles. Eu não gosto de fazer caminhadas até hoje. Quando faço, nunca são caminhadas muito longas, e eu não deixo meu cachorro fora da coleira porque eu fico muito aterrorizado. O Andrew já colocou aqui no chat, aliens. E, nossa, sim, muito. Metamorfoseando os animais e levando eles pra dentro da floresta pra poder abduzir de alguma forma, né? Aliás, abduziu por 3 dias, só que ele não percebeu, né? E levou o rapaz embora, o carinha lá que trabalha com a tia. Perdão, o esposo de uma das trabalhadoras que estava ajudando na busca. Caraca, essa eu adorei. Principalmente porque se passa fora dos Estados Unidos, lá no Vietnã. E tem um histórico na família, talvez a região seja, entre aspas, assombradas por aliens. Tá, o Crash falou aqui no chat que se aliens existem, eles têm seus locais preferidos. Sim, com certeza. Hotspots, né? Sul de Minas, sempre tem. O próximo relato, Deagle Beach, no Missing 411, postou. Menino desapareceu por 6 meses e foi devolvido. Ele pensou que apenas algumas horas se passaram. Na década de 60, na Etiópia, meu pai, ainda criança aos 9 anos, viveu uma experiência extraordinária envolvendo OVNIs. Ele estava brincando com seu melhor amigo, Gabriel, no quintal cercado da casa do meu pai. Em um instante, ao virar as costas, Gabriel desapareceu. Vale ressaltar que meu pai e Gabriel faziam parte da elite governante da Etiópia, com o pai do meu pai sendo ministro do interior e o pai de Gabriel um general de 4 estrelas. Horas se passaram, com os pais de ambos, os pais do meu pai e os guardas procurando por Gabriel, sem sucesso algum. Após 48 horas, uma busca em nível nacional foi iniciada, com notícias na TV, polícia batendo de porta em porta e descrições detalhadas de suas vestimentas no momento do desaparecimento. Até mesmo helicópteros vasculharam o campo em busca dele, mas nada foi encontrado. 1 mês, 2 meses, 4 meses se passaram e as esperanças de encontrá-lo diminuíam. Exatamente 6 meses após o desaparecimento, Gabriel reapareceu no quintal do meu pai. Ele estava vestindo a mesma roupa da escola particular, branca e marrom, que estava limpa e aparentava não ter envelhecido. No entanto, a história fica ainda mais estranha quando começaram a questioná-lo sobre onde ele esteve. Gabriel relatou que homens gentis o levaram em uma viagem para uma sala branca iluminada, onde encontrou outras crianças de diferentes países. Ele ficou surpreso ao perceber que os homens, que pareciam brancos, conseguiam falar etíope, e ele entendia as outras crianças, apesar de não serem etíopes. A sala branca não tinha janelas, as portas desapareciam nas paredes e havia botões nas paredes que, quando pressionados, faziam surgir camas.
De repente, ele se viu em uma cidade brilhante, limpa, com carros voando ao redor. As pessoas lá pareciam diferentes, semelhantes a nós, mas distintas. Um homem gentil o levou a um prédio alto onde ele ficou por um tempo, mas mostrou-lhe uma sala de entretenimento. Gabriel disse que podia apertar o botão e a sala ia para diferentes lugares, como o campo aberto, a praia ou até mesmo voava. Depois de algumas horas, ele foi levado de volta à Etiópia e apareceu no quintal, pensando que tinha estado fora apenas algumas horas. No entanto, ninguém acreditou nele, e, em um país profundamente religioso como a Etiópia, muitos adultos pensaram que ele tinha sido possuído pelo diabo, chegando a forçá-lo a ver um padre para expulsar os espíritos malignos dentro dele. Meu pai manteve contato com ele ao longo de suas vidas, e Gabriel obteve um doutorado em física, e acredito que trabalha na Holanda até hoje. Caraca, mais uma vez Missing 411 sendo comparado e voltando ao assunto de OVNIs e UFOs. E o Missing Time nesse tempo, ele voltando com a mesma roupa, sem ter envelhecido. 6 meses é muita coisa, né? Alguma coisa teria acontecido, mas basicamente ele só saiu de lá e voltou. Talvez seja só um lapso temporal, talvez só um lapso temporal de 6 meses que houve na falha da Matrix, ou OVNIs, mas é bizarro. O Andrew levantou uma bola aqui falando que poderia ser tipo uma experiência com crianças para ser o futuro da nação. Então, ele virou um físico doutorando na Holanda. Então, será? Ainda no Missing 411, Monique, 85, postou: Eu desapareci quando eu tinha 6 anos. Recentemente descobri sobre o Missing 411 e ler algumas das experiências aqui me fez sentir melhor sobre a minha. Como se não fosse o único a vivenciar algo tão bizarro, achei que também posso considerar sortuda. Isso aconteceu quando eu tinha 6 anos, em Manágua, no Nicarágua. Minha avó, na Nicarágua, mora em uma finca, que é basicamente uma fazenda enorme, onde ela cultiva café e outras plantas e cria gado. Se você não tem um Jeep ou algum veículo off-road, é realmente difícil, se não impossível, chegar até lá, pois é cercado por uma floresta densa. A maioria das pessoas usa cavalos ou motocicletas na trilha até a finca. Normalmente tínhamos jeeps que poderíamos dirigir até lá, mas ele estava sendo consertado. Eu acho, ou outra pessoa estava usando. Então tivemos que pegar um táxi para visitar. Era por volta do meio-dia e o táxi nos deixou onde a estrada pavimentada terminava. Era cerca de 1,5 milha a pé até a finca da minha avó, uma trilha que já tínhamos percorrido muitas vezes no passado. Havia casas ao longo da trilha, mas eram raras. Eu estava com os meus pais e minha irmã mais nova, 2 anos mais nova. Nada de importante aconteceu. Era um dia ensolarado de verão no Nicarágua, bastante quente, mas a sombra da floresta ajudava. Eu me lembro de brincar com um dos meus brinquedos favoritos. Era o Power Rangers verdes que podia apertar o botão e a cabeça dele mudava de normal para capacete. De qualquer forma, eu estava brincando com ele quando caminhávamos para a trilha. Chegamos a um pequeno riacho. Meus pais conseguiram pular facilmente e continuaram andando. Eles olharam para trás e eu podia vê-los me observando tentar pular, sorrindo para mim. Eu consegui pular, mas no processo deixei meu brinquedo cair e ele foi levado pelo riacho. Eu imediatamente comecei a segui-lo e eu podia ouvir meus pais gritando por mim, mas eu estava muito focada em pegar meu brinquedo. Essa próxima parte eu ainda lembro vividamente até hoje. De repente eu estou em um campo com grama alta cercado por árvores. A única coisa que eu percebi é que estava estranhamente silencioso. Eu tenho que enfatizar que essa é a floresta da América Central. Nunca fica silenciosa. Sempre tem centenas de pássaros, macacos e outros animais pequenos por toda parte. Na época eu não pensei em nada disso. Então eu ouvi alguma coisa estranha, como piados, e vejo pequenas orbes minúsculas na grama alta. Eu não tenho medo deles, mas são leves e flutuantes. Começo a andar em direção a eles, mas depois fico com medo e corro em direção à floresta. Eu me lembro de ficar sonolento e cair contra o tronco de uma árvore.
A próxima parte eu não vou entrar em muitos detalhes, pois são apenas coisas que meus pais contaram, mas também não quero ser identificado. Na Nicarágua, o lado do meu pai é bastante importante, com fortes ligações com o governo, senadores e juízes militares. Meu pai entrou em contato com meu irmão, que era chefe da polícia, e meu cunhado, que é general. Eles organizaram uma busca massiva por mim, usando recursos policiais e militares. Cerca de 1.000 pessoas no total vasculharam a selva, com cães, helicópteros e tudo. Eles encontraram alguns corpos no processo, com ferimentos a faca ou a tiro, e provavelmente membros de gangues. Eu fiquei desaparecido por 2 dias, e a próxima coisa que eu lembro é acordar no fundo de um ônibus, o motorista me acordando e perguntando se eu estava bem. Eu comecei a chorar imediatamente, pedindo por minha mãe. Minha mãe me fez memorizar o nosso número de casa, então eles ligaram e eu fui buscado. A polícia investigou pensando que poderia ter sido uma tentativa de sequestro. Eles pensam que, uma vez que descobriram quem foi sequestrado, me colocaram no ônibus. Conto minha história a eles, e alguns pensam que doentes me levaram. Doentes são algo que muitas pessoas na Nicarágua acreditam, especialmente pessoas nas áreas rurais, sendo eles basicamente pequenos seres que sequestram crianças, matam animais ou destroem colheitas. Basicamente, pequenas criaturas das trevas. Um sinal revelador de sua presença é ver pequenas luzes flutuantes em árvores ou entre gramas altas. As pessoas dizem que são suas lanternas. Alguns dos meus primos mais velhos brincam que foram os doentes que me pegaram, mas depois ficaram cansados de mim e me deixaram no ônibus. Haha. Enfim, essa é a minha história. Me desculpe pelo tamanho dela. É, caramba. Missing Time, Floresta em Silêncio, Orbis. Muito parecido com UFO de novo, né? Ou talvez Doentes, com suas lanterninhas, mas muita cara de UFO. O que eu me pergunto é: o rapaz do ônibus não poderia ter dado alguma explicação de onde ele pegou a criança, como ela foi parar lá dentro, fazendo uma engenharia reversa aí, um caminho reverso para poder achar aonde a criança estava? Às vezes ela só teve um lapso de memória, né? E ela se perdeu e se achou em algum lugar, ou alguém achou ela, colocou no ônibus e não sei. Crash também acho que é um provável apagão da criança. Andrew, você falou, tipo, você fala dela ser importante por ser filha de pessoas da elite da Nicarágua. Realmente, é que ela ressaltou várias vezes que ela era importante. Então, teve um apagão, alguém sabia que ela era importante e colocaram ela no ônibus. Mas, sabendo que ela era importante, não deveria ser mais fácil de achar, tipo, o sequestro, no caso? Talvez naquela época um regime mais totalitário e não acreditaria que foi, tipo, uma puta coincidência e geraria torturas e coisas do tipo pra pessoa que tava tentando ajudar. Ou que foi de fato sequestrado, né? Ou foi OVNI. Não sei, o que que vocês acham? Deixem nos comentários. Vou deixar na enquete o que que vocês acham que são esses Missing from uma sequestro, OVNIs, pé grande. Pessoal, esse foi o primeiro episódio do ano de 2024. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei ler esse tipo de história. Com certeza vou planejar uma parte 2. Eu acredito que foi muito legal. Mas é isso, pessoal. Lembrando mais uma vez, se você quiser acompanhar a gravação pelo chat, conversar com a gente e ter o seu nominho lido aqui com seu comentário, é só você acessar apoia.se/terror na esquina e apoiar a gente, que com o mínimo de R$ 10 você já consegue estar aqui conversando com a gente no chat em quase todas as gravações. É isso. Tenham um ótimo 2024. Que 2024 seja um ano muito, muito, muito bom. E cuidado nas esquinas. Tchau!